E Corinthians e Memphis Depay têm feito reuniões nos últimos dias. O primeiro encontro aconteceu na quarta-feira entre o departamento jurídico do Corinthians e advogados do Memphis. Na oportunidade, o tema era a chance de o Memphis não ir à justiça. O Corinthians tentou um acordo para que pagasse aquela dívida que tem com o atleta sem que houvesse a cobrança na justiça. Os advogados do Memphis deixaram bem claro que fariam a cobrança de não de 43 milhões, mas de 77 milhões pelos bônus não pagos nos 2 primeiros anos do vínculo. Nessa reunião, o Corinthians também foi avisado pelo Memphis, através de seus advogados, que haveria uma cobrança de mais 103 milhões de reais. Tudo porque o Memphis entende que o contrato de 2 anos que começaria agora foi formalizado, foi ajustado. E, embora não tenha a assinatura do presidente, o Memphis estava disposto a fazer essa cobrança. Foi também por causa disso, da repercussão extremamente negativa e de pedidos de atletas e do técnico Fernando Diniz, que o presidente Osmar Stabile passou a cogitar uma reviravolta nas tratativas com o Memphis. E num segundo encontro, com a presença do presidente Osmar Stabile e de Memphis Depay, as partes discutiram sobre a permanência do holandês. O Memphis segue em território brasileiro, segue em São Paulo e tem a intenção de ficar no Corinthians, mas o Timão pretende que ele abaixe um pouco mais a sua pedida do último acordo para que a prorrogação possa acontecer. As negociações seguem em andamento e existe uma expectativa de que possa haver acordo. O Corinthians já conseguiu a ajuda da Fatal Fans com um patrocínio de 5 milhões de reais e busca mais dinheiro com os outros patrocinadores, Easy, Esportes da Sorte, entre outros. Assim que tiver qualquer novidade sobre esse tema, eu volto para contar para vocês. Gostaria de perguntar se vale a pena manter o Memphis, mesmo com as cifras astronômicas envolvidas, mas a permanência dele garante a impossibilidade dele ir à justiça e cobrar na FIFA cerca de 100 milhões de reais. Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque ao invés de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha 1,5 milhão de reais por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de 2 milhões de reais mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale 2 milhões de reais por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Corinthians alega, vem a informação nova, que se ele quiser um contrato de produtividade, tem conversa. Eu sou a favor. Não mudou o tom. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não aceito mais de 3 milhões por mês para o Memphis. Mas um contrato de produtividade muito me agrada. Imagine o Memphis recebendo por jogar e não recebendo se não jogar. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Um dia depois que aconteceu o caso, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, sentiu a pressão e mandou o recado para a turma do Memphis que se o Memphis quisesse um contrato simples, de salário fixo e mais a dívida diluída, ele aceitaria. Um salário fixo, nós estamos falando de 27 milhões por ano. Se a gente for dividir 27 milhões por ano, vamos colocar aqui 27 milhões por ano, dividido por 13, 2 milhões e 76. 2 milhões e 76, bora Memphis. Só que acontece, o Osmar agora já está ficando mais saidinho. Por quê? Porque a pressão diminuiu. O primeiro dia parece que o mundo tinha acabado, né? E aí agora ele já está pensando o seguinte: se ele quiser me procurar um contrato de produtividade, a gente faz. Eu pergunto para vocês, o Memphis aceitaria?
meu amigo Lázaro, hoje a gente estava numa live no UOL, ele disse que o staff do Memphis está de boa. Não partiu para cima do Corinthians, está com uma relação boa com o staff do Corinthians, que está tratando desse assunto. Já tiveram uma conversa hoje para falar da dívida. O Corinthians apresentou já uma proposta para que o Memphis continue cobrando 42, 43 milhões diluídos em 4 prestações. A conversa foi super amistosa. Sabe por quê também, gente? É só questão de tempo. O fim do sofrimento. Entendeu? Sabe por que eu tô falando isso? Porque no dia começou a pipocar um monte de notícia. Salário de 300 mil, 600 mil, que o Memphis estava indo pro Flamengo, né? Que o Diniz ia deixar o Corinthians, que o Marcelo Paes ia deixar o Corinthians, que o contrato foi registrado na CBF. Um monte de notícia que não tinha nada a ver. O caos, para atacar o caos mesmo. Passou isso aí, não tem nada disso. Tem uma conversa super amistosa entre as partes, para tentar agora pagar a dívida. Até porque, vamos falar a verdade, o Memphis não tem culpa nada disso, tá? Eu não tenho bronca nenhuma do Memphis. Nenhuma. O Memphis, cara, se ele quiser, ele sai muito nobre nessa história. Você acha que o Memphis vai sair nobre na história se ele tomar do Corinthians 77 conto e tomar mais 180 de um contrato que ele nem jogou? Cara, ele não tem muito esse perfil. Não é a cara do Memphis fazer isso. Você acha que ficaria bom também para mais? Você quer ficar do lado disso? Não. Eu acho que o Memphis renovando, até pela maneira que eu nunca neguei que foi super mal conduzida pelo Osmar Stabile, a renovação do Memphis foi super mal conduzida. Super mal conduzida. Se o Memphis chega agora e fala assim, ó, eles não cumpriram a palavra, mas eu sou sujeito homem, sou Rappenhood, sujeito homem, é tudo no meu nome. Se ele fala assim, eles não foram sujeito homem, entre aspas, né, que hoje soa machista nessa frase, mas vamos pensar não sou moleque, né? O Memphis poderia muito bem falar o seguinte, ó, minha parte aí, ó, 4 vezes aí, filho, se vocês não quiserem ficar comigo, mas eu tenho palavra. Cara, ele sairia extremamente nobre da situação. Entendeu? Extremamente nobre. Se eu sou o Memphis, eu fecharia desse jeito. E, meu irmão, a história dele no Corinthians terminaria gigante. Não cumpriram a palavra comigo, mas eu cumpro a minha palavra. Porque eu sou o que sou. E ainda, meu amigo, se ele faz isso, o staff dele, ele abre uma porta até para voltar pro Corinthians. No ano que vem, ou até agora. Vamos fazer um contrato aí de 6 meses aí pra jogar Libertadores? Vamos fazer? 5 meses aí pra jogar Liberta e o Brasileiro? Um contrato com valores menores. Esquece tudo aquelas cláusulas lá. Os caras nem estão se matando, estão conversando na boa e tem torcedor, tem, sabe, todo mundo se matando com raiva, com ódio. Pelo amor de Deus, eu não perco meu sono com isso. Os caras estão conversando de boa em relação à dívida. Essa guerra, quem tá criando é o Twitter. Aí daqui a pouco os caras se acertam aí. Se ele aceitar uma produtividade. Eu, sinceramente, como o Osmar agora passou, né, aquele negócio, ele fala em produtividade, que eu sei nos bastidores. Mas eu acho que se o Memphis falar, tá bom, me dá os 27 milhões aí, que dividido vai dar 2 milhões, né, por mês, por ano, não precisa dar cláusula nenhuma, cara, super justo para um cara que jogou muito pouco. Eu esqueci de pedir pro Cláudio os números do Memphis esse ano, e pra gente ver em questão de proporção, né, quanto que ele jogou com a camisa do Corinthians. Você pode fazer essa conta, você se estiver em casa aí. Trabalha aí, meu irmão, eu vou trabalhar. Então, velho, eu não sou contra a renovação do Memphis. Já falei isso 1000 vezes aqui, agora sou contra esse contrato aí. Entendeu? Sou contra esse contrato. No fundo, essa turma aí se conhece, velho. Não tem santo nessa história, né? Como diria, aqui não tem santo. Entendeu? São Paulo, lá na frente fala, né? Aqui não tem santo. Não tem santo, velho, nessa história. Porque se o Corinthians também vai numa coletiva e fala, tá aqui, ó, vou mostrar as causas. 15 milhões de marketing, mais salário, mais comissão disso, mais não sei do que disso. Porque o valor que me falaram também, de 42, não era 42, tinha mais 9 de imposto de rescisão, que eu tinha que pagar para ele, encerrando aquele contrato para começar um novo. Já era 50 e pouco, não era 42 mais, 43, já era 50 e pouco. Então tem um monte de coisa. O Corinthians não fez isso. E o Memphis também vai botar para quebrar. Eu acredito, vou dar minha opinião agora, tá? Eu acredito que o Memphis não processa o Corinthians nesse caso dos 180 milhões. Eu acho que ele não faz isso. E o Corinthians também não vai expor o Memphis. A gente que se lasca, né? Que eles contam pra gente, eu que tenho que segurar a bronca de falar, ó, é isso. Daqui a pouco eles se acertam aí. Cara, a conversa foi super amistosa. E vocês sabem que tem às vezes gente que dá notícia, que quer a renovação do Memphis, que conversa com pessoas do Memphis, que dá a mesma informação que eu. Que a conversa tá amistosa. Pra que nós vamos brigar, igual nós começamos essa live aqui quebrando pau, porque eu também não pipoco com os comédias? Pra que nós vamos brigar? Os caras estão se dando bem. O negócio é dinheiro, filho. Entendeu? Coisa que a gente não tem. A minha conta tá o terror, velho. Cara, né? A gente ganha, a gente gasta mais do que quer. Não dá. Eu não entendo hoje como uma pessoa sobrevive com um salário de, sabe, um salário pequeno. Não vou nem falar algum número aqui para não ofender ninguém.
Tá difícil, meu irmão, a vida. Por que nós vamos brigar se os caras lá estão cheios de dinheiro? Então, os caras estão conversando na boa aí, velho. Daqui a pouco eles se acertam aí, e aí? Agora, o que ele postou, o Memphis é um caso à parte. O Memphis CPF já é um cara mais na neurose. O Memphis CPF, ele tá chateado. Entendeu? Mas os caras que cuidam da carreira dele, os caras são inteligentes, velho. O Memphis ia sair grande na história se ele cobra só os 43 milhões em 4 vezes. E o Omar, né? O seu Omar, né? Todo mundo odeia o Cris. E o Osmar, ele ia sair grande se ele conseguisse uma grana agora, com venda de jogador, e pagasse à vista a dívida que ele tem com o Memphis. Não deveria nada pra ele, aí seria gênio. E o Memphis seria muito nobre se falasse, não, eles não cumpriram a palavra comigo, mas eu cumpro a minha palavra com eles. Por amor, pela torcida, não por eles, porque eles não merecem, mas pela torcida, eu vou fazer em 4 vezes os 42 milhões. Seria muito nobre. Pelo tom da conversa que a gente já falou aqui no início do programa, entre Corinthians e a conversa está muito amistosa, eu não acho que eles vão para cima dos 180 milhões. Mas é só uma opinião, tá, gente? Não é uma informação. A informação é que a conversa está amistosa. Em cima dessa informação, eu tenho uma opinião, que eu acho que o Memphis não vai cobrar 180 milhões, querer cobrar. Aliás, ele pode, conseguir outra coisa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.